Olá pessoal, bem-vindo ao curso de Política Ideológica, aula 2A, porque haverá nessa aula 2 a B, aula 2C, porque é uma aula extensa. Aqui é o canal Escritor John Brodsky. Quero começar dizendo para você que já está disponível na Amazon o meu livro sobre política alienante. Já se encontra disponível, ou digita no Google ou vai direto na Amazon. Você vai encontrar também todos os meus outros 11 livros que eu publiquei no decorrer destes 12 anos. Gente, estou com o propósito desse curso Política Ideológica já faz um bom tempo. Já publiquei a aula 1. Bom, eu quero dizer para vocês, primeiro, gente, você vai precisar ter paciência, persistência, insistência nestas aulas, porque nada vem fácil. Não tem como. Falo para vocês com toda sinceridade. É impossível. Se eu pudesse ter a capacidade de, apenas por este vídeo só, de abrir a sua mente, de fazer com que você entenda de uma forma clara, nítida e objetiva o que eu quero transmitir, fazer com que você entenda a realidade na qual estamos inseridos, pelo menos de uma forma suficiente para que você não seja manipulado e persuadido e enganado. Mas não é possível com uma aula só. Não tem como. Se fosse possível, eu daria tudo de mim, mas eu sou muito limitado. Eu sou um instrumento, eu não sou melhor do que você. Eu sou apenas uma pessoa que estudou 6 anos o que eu vou transmitir para você. Não sou melhor do que você. Apenas li, estudei e continuo ainda estudando contundentemente, insistentemente, diariamente, continuadamente, todos os dias. Então, assim, as minhas aulas são simples, as minhas aulas não têm edições, elas são espontâneas, eu estou gravando aqui do meu escritório, eu moro na zona rural, por isso que vocês eventualmente escutarão barulhos de galo cantando, passarinho, bode, vaca, gente gritando de repente aí, porque eu estou num lugar rural, de matas. Então não estranhe esse fundo sonoro, tanto quanto natural, né? Literalmente natural. Pois bem, gente, olha, essa aula 2, como eu disse no começo, terá partes em A, B e C. Essa parte A, eu vou introduzi-lo no aspecto do que eu quero transmitir para vocês. Eu preciso alertá-los também que este vídeo pode eventualmente ser bloqueado pelo YouTube. Por quê? O que eu vou falar é tão extraordinário, é tão assim revelador? Não, muito pelo contrário, só vou falar da realidade, eu só vou falar daquilo que é. E hoje você, como diz Jake Chesterton, você perceber que a grama é verde, dizer que ela é verde hoje é perigoso. As obviedades não se encontram tão óbvias assim. Você perceber as coisas como elas são hoje, você corre certo risco, porque tudo conspira, tudo no mundo é transtornado, transformado, manipulado, relativizado, subjetivizado. As verdades e as realidades não estão assim facilmente acessíveis a nós, porque elas são reveladoras. As verdades, elas expõem aquilo que as coisas de fato são e nos esclarecem, e nos discernem, e nos desalienam, nos tornando preparados para o mundo, para não sermos enganados. E hoje tudo conspira para nos enganar. Então um curso como esse pode ser bloqueado a qualquer momento, porque o que eu vou falar aqui é contra o sistema, é contra aquilo que a mídia tradicional transmite, vai de encontro, na contramão daquilo que as universidades ensinam os professores, enfim, os especialistas. Então o que eu vou expor aqui é atípico, assim, meio
não sou apenas eu que estou na internet falando verdades. Existem muitos bons canais que você pode acessar, excelentes cursos, basta você procurar. Eu indico aqui vários. Por exemplo, eu sou um cristão, não nego isso para vocês, sempre digo, cristão bíblico, mas existem excelentes cursos. O filósofo Olavo de Carvalho tem um curso excelente, o COF. Se você tiver condições financeiras, faça. Né? Ele transmite conteúdos de fato contundentes, relevantes. Existem canais no YouTube de direita, esclarecedora direita, que eu me refiro, são canais com verdadeiras intenções de te transmitir verdades. Essas questões de direita e esquerda vou explicar no meu curso aqui ainda, gente. Eu não vou adiantar essa parte agora com você, tá bom? Então você é de direita, esquerda, Ortega y Gasset já dizia que a gente não pode nos reduzir esquerda e direita, seria uma forma muito medíocre de nos rotularmos. Seria uma espécie de... É como se nós vamos dizer assim, como se nós nos negligenciássemos a nós mesmos, nos reduzindo a isso, a rótulos, a caricaturas. Esquerda, direita, em cima e baixo, meios. O que existe é a realidade. O que existe é a verdade. O que existe é aquilo que de fato é. Assim como a direita ela pode ser utilizada com vieses ideológicos para manipulação, com vistas a interesses dos mais espúrios e depravados, assim é a esquerda. Assim são várias outras intenções. A Bíblia Sagrada, aqui ó, o Evangelho é deturpado. O que nós temos mais hoje aí, pessoal? Falsos profetas, falsas igrejas, igrejas charlatanas, igrejas que utilizam-se das escrituras, mercandejam a fé, manipulam, iludem pessoas, enganam para se fortalecerem, para atender interesses dos seus líderes religiosos que cada vez mais se enriquecem, adquirem poder financeiro e político. Se é assim com as escrituras sagradas da Bíblia, de Cristo, de Deus, quanto mais com outros conhecimentos de esquerda e direita, gente. Tudo é passível, hoje tudo é passível de manipulação, porque as escrituras dizem que a nossa luta, Efésios, eu vou ler para vocês rapidamente aqui, Efésios 6,12, diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, que são espíritos das trevas, forças espirituais do mal, que operam nas esferas celestiais, nas esferas espirituais. Então a nossa luta não é contra a minha luta, a sua, a nossa batalha, o nosso confronto não são contra pessoas, não é contra seu parente, aquele que é fanático, político ou religioso, não é contra ele em si, é contra o que está influenciando ele. São forças que predominam na esfera existencial, que atuam na mídia, nos jornais, na universidade, na educação, nas igrejas. Essas forças que predominam na sociedade, na existência, que pairam. Estas forças que são as nossas verdadeiras inimigas. Você não é meu inimigo, nem eu, nem seu amigo, nem seu parente, nem seu primo, nem seu tio, nem ninguém. Não são as pessoas, não é aquele esquerdista fanático ou aquele direitista. É o que está por trás dele. Quer que eu fale a verdade para você? Esse curso aqui, eu vou tratar de política, óbvio. Mas a verdadeira essência é espiritual. Eu vou relatar para vocês, eu vou seguir um roteiro aqui. Quero que você persista, insista comigo aqui nesse curso.
Eu não quero passar conhecimentos, conteúdos, no sentido técnico, específico, coisas que você pode estudar em cursos, em livros, que você pode pesquisar. Vou indicar para você livros, cursos. O que eu quero ajudar, eu quero que você me ajude a te ajudar no sentido de que esse curso é como se fosse uma lupa. Quantos minutos? 10 já. E uma lupa? Você pega uma lupa, ela apenas te auxilia na sua visão, para que você enxergue a existência de uma forma mais discernida. Óculos, você vai usar óculos para ler um livro. Esse óculos, as lentes dos óculos não têm conteúdo nenhum. Elas vão apenas proporcionar com que você enxergue as letras de forma discernível, que facilitem você, por você mesmo, alcançar os seus objetivos, né? Que é enxergar, ler. As lentes, elas são uma ferramenta que auxiliam, que proporcionam uma ampliação da sua capacidade visual. O que eu quero é isso. O que eu quero com esse curso, com os meus livros, é proporcionar a você, ajudá-lo a você a utilizar suas capacidades intelectuais por você mesmo, e à medida que você for enxergando as possibilidades que existem para você percorrer, você, por você mesmo, vai se autopotencializando. Então, na verdade, o que eu quero é contribuir para isso com esse curso. É fazer com que você use as suas, eu sempre uso essa metáfora, pernas intelectuais, juntamente com te dando ao mesmo tempo te oferecendo um discernimento espiritual, porque tudo é espiritual. Vou mostrar para você. Por isso que você não vai encontrar esse tipo de ensino nos meios tradicionais e convencionais, porque tudo é científico, tudo é lógico, são em livros. Um professor numa sala de aula não vai dizer para você, não vai abordar uma matéria, vamos dizer assim, fundamentando-a no aspecto espiritual. Isso até é proibido, vou dizer que está falando de religião, mas aqui eu posso, porque aqui é um canal independente e não estou preso a nenhuma determinação. Então aqui eu vou falar a verdade, porque tudo é espiritual. Tudo. Pois bem, pessoal, como eu estava dizendo, se esse vídeo continuar por certo tempo ainda no YouTube, é porque sou pequeno ainda, tenho poucas visualizações. Enquanto eu permanecer com poucas visualizações, esse vídeo talvez continuará ainda. Eu acredito que de repente, se for ampliando, enfim, pode ser que ele seja censurado, enfim. Então, peço a você, se puder baixar, enfim, gravar isso, porque eu quero dizer para você que esse curso, acho que eu tenho falado direto, às vezes eu sou redundante, às vezes eu repito as mesmas coisas, porque eu quero que o que eu quero expressar fique de fato impregnado na sua cabeça, de uma forma em que você não esqueça. Então, assim, eu sempre estou recorrentemente enfatizando certas afirmações e reafirmando, para que você não esqueça de que é um esforço, para que esse curso é para você comum, é para você que não tem tempo para ler esses livros todos que eu consulto, que eu estudo, aqueles que estão para lá também. Eu entendo que a pessoa não tem esse tempo. As pessoas têm seus compromissos, têm o seu trabalho. Não que não tenham, eu também tenho, né? Mas Deus me deu uma graça de ter tido tempo para estudar e estar estudando ainda esses conteúdos. Então sinto como uma obrigação, uma missão que seja, de transmitir isso para você que está me ouvindo agora. A pretensão não é para que este conteúdo corresponda aos crivos intelectuais, às pessoas que têm
aquelas exigências. Isso não é um curso acadêmico, não é um conhecimento acadêmico, não é um conhecimento erudito. Isso aqui, como eu disse, esse curso é como se fosse uma lupa, lentes de grau de aumento para que você perceba a realidade e perceba os caminhos que você tem de percorrer. Eu não vou percorrer esse caminho com você, do seu lado, juntos. Você vai ter de trilhar o caminho, andar na superfície desse caminho, conhecer as pedras desse caminho, tropeçar nestas pedras, nas curvas, nos buracos, nos obstáculos. E assim você vai conhecendo o que tem, o que tem para percorrer e o que está percorrendo. É só a experiência sua, única e pessoal, exclusiva, que vai te proporcionar, de fato, a verdadeira substância real do conhecimento. O que podemos fazer aqui, como muitos canais, livros fazem, é te proporcionar uma causa, as ferramentas, o discernimento. Sempre falo essa palavra discernimento, porque tudo inicia-se do pressuposto da nossa capacidade de percebermos a realidade, a percepção do que nos rodeia. Porque sem esta consciência da realidade, nunca iremos alcançar verdades, e nunca os fatos nos serão acessíveis. Enfatizo, estou sempre falando aqui, sempre, e sempre não vou falar, mesmo que você se incomode com a forma que eu sempre estou recorrendo a essas redundâncias, porque a realidade e a verdade são as principais premissas, a principal premissa do que eu vou ensinar para você aqui. Peço a você então, vamos junto caminhar nessa primeira aula. Já é a primeira aula, já estou dentro do conteúdo e quero começar, olha, lendo algumas partes para você do livro. Eu disse no YouTube, eu estou divulgando no meu Facebook, escritor John Brodsky, gente, Brodsky. Estou divulgando no meu perfil as aulas que eu vou ministrar aqui, que eu vou expor para vocês. Então, assim, eu quero abordar com vocês, só um instante. Bom, pessoal, continuando, eu vou fundamentar meu curso pela perspectiva gramsciana. Antônio Gramsci foi um marxista que viveu na Itália, ele era membro do Partido Comunista. Eu vou fundamentar aqui essa aula 2, A, B e C, pela concepção gramsciana de Antônio Gramsci, baseado no livro de Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, um general do Exército Brasileiro que escreveu esse livro em 2001, Cadernos da Liberdade, uma visão do mundo diferente do senso comum modificado. Este livro aqui, ele foi banido das editoras, ninguém aborda nas universidades, faculdades, enfim. Esse livro nem à venda se encontra mais para você comprar. Se você digitar no Google e digitar comprar livros, Cadernos da Liberdade, de Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, você não acha fácil. Eu tenho esse material aqui em PDF e tenho estudado esse material há um bom tempo. Vou fundamentar partes desta aula 2 neste livro, porque o conteúdo deste livro corresponde exatamente à realidade na qual vivemos hoje no aspecto político e ideológico. Tudo que está acontecendo em relação às esferas, vamos dizer assim, públicas, no sentido social, relacionado à educação, à
cultura, a política, tudo está fundamentado na perspectiva gramsciana, no marxismo cultural, na hegemonia discursiva. Então, olha, além de Gramsci, eu vou também explanar no decorrer, mas não vou me aprofundar em nenhum desses pensadores, gente. Como eu vou repetir, a ideia é te passar um discernimento para você entender que existe este tipo de pensamento predominante hoje no nosso meio. Você querendo se aprofundar, vou deixar vários links aqui embaixo, você por você mesmo vai poder consultar, ler. Tá? Vou falar dos pós-modernos, os pós-modernistas, que também, junto com Gramsci, atua fortemente aqui, desde Michel Foucault, desde Gilles Deleuze, né? Ele é um francês, pronuncia Gilles Deleuze, Félix Guattari, esses pós-modernistas, né? Jean-Paul Sartre e muitos outros, sem falar de Karl Marx, que é a base de todos, né? Muitas feministas, muitas autoras feministas, marxistas culturais também, que predominam, né? Então, assim, irei falar sobre esses autores que eu citei alguns agora, que me fogem à memória de alguns outros aqui. Tem o Pierre Bourdieu, que é muito conhecido, muito estudado, né, nas faculdades. Ele trabalha com capital simbólico, né, o eu simbólico, campos sociais. Na verdade, Pierre Bourdieu e Lacan, na parte de psicanálise, são duas vertentes assim que são bem contundentes nas universidades ali. Mas no meio jornalístico, no meio da mídia, no meio da política, na sua esfera ideológica como um todo geral, o pensamento de Antônio Gramsci não adianta, é de fato a base fundamental de tudo que acontece, da desconstrução moral para a construção do novo senso comum, que a ideia não é uma revolução do proletariado na economia, dos meios de produção. A ideia é a revolução psicológica, a revolução cultural, é atuar na mente. Que se você domina a mente e se você manipula a linguagem, você manipulando a linguagem, você manipula a mente. Você manipulando a mente, você manipula pessoas. E as pessoas inconscientemente acabam obedecendo e se submetendo a ditames e normas e conceitos sem que elas percebam que estão sendo dominadas. É o que Gramsci chama de prisão sem grades, muros invisíveis. Você está preso, mas não percebe que está preso. Pelo contrário, você acha que está tendo opinião própria, que você tem liberdade de expressão, que você está tendo a sua própria opinião. É muito cabuloso, é revoltante você pensar. É muito triste para nós mesmos assim, a gente pensar que por muito tempo a gente acreditava que as nossas opiniões eram as nossas, né? Que a gente acreditava no que acreditava por pensarmos que proveio das nossas próprias capacidades de meditação, de reflexão, mas não, né? Então, a gente até se revolta com a gente mesmo. Como pode? Como eu pude ser enganado? Como eu pude? Eu pensei que a visão que eu tinha do mundo, a visão que eu tinha sobre muitos aspectos da vida eram o que eram o que eu acreditava baseado no que eu estudava, mas não, você foi induzido, você foi manipulado, você foi implicitamente seduzido a acreditar e a ter atitudes e comportamentos. Isso se chama engenharia social. Ela atua de uma forma velada. Gente, por isso que é difícil a gente perceber. Não é fácil. Por isso que tem que ter, por isso que eu falo que tem que ter o discernimento, porque a coisa não é simples. O filósofo Olavo de Carvalho estudou por 50 anos o comunismo, e uma parte dos estudos dele, ele se dedicou ao gramscismo. Eu estudei uma boa parte dos livros de Olavo de Carvalho, bem como muitos outros, como o do Sérgio Augusto aqui, também de Avelar Coutinho, e outros que eu tenho, que eu vou consultar para você depois, te mostrar
em que baseio meus estudos. São todos assim conhecimentos que você não encontra. Hoje, apesar de que se encontram fáceis, mas você não tinha fácil acesso a eles, né? Porque existe todo no mercado editorial, um dos fundamentos do pensamento de Gramsci é a hegemonia de pensamento. Para que ocorra essa hegemonia, o pensamento, né, existe uma coisa denominada patrulha ideológica, precisa ser confiscado. Você tem de ler e estudar aquilo que é estabelecido dentro de aquilo que foi pré-programado. Então, por exemplo, o universitário que vai estudar as humanas, que acredita que vai aprender sociologia, filosofia, psicologia, tudo que é as áreas das humanas, aquilo tudo é engenharia social. Aquilo você, na verdade, está aprendendo, você está sendo doutrinado ali. Todo o repertório bibliográfico é determinado. Você só vai estudar determinados autores, determinados trabalhos, determinados conceitos. Você não encontrará ali uma pluralidade de pensadores, de pensamentos. Você não vai estudar ali, você vai estudar Karl Marx, mas vamos também estudar profundamente Adam Smith. Vamos estudar também Ludwig von Mises, da escola austríaca, Hayek. Vamos estudar Milton Friedman, pelo menos, da escola de Chicago. Não existe essa pluralidade de pensamento. Vamos estudar aqui o pensamento liberal conservative, que é o pensamento conservador liberal de Ortega y Gasset, Louis Lavelle, de brasileiros como Mário Ferreira dos Santos, que nunca são citados, homens excepcionais, gênios, que foram banidos. As pessoas terminam as universidades, não sabem quem é Mário Ferreira dos Santos, não sabem quem é Vicente Ferreira da Silva, que também foi um grande filósofo. Wilhelm Flusser, brasileiro, austríaco brasileiro, Otto Maria Capô, são todos autores de pensamentos conservadores que não são expostos aos universitários, aos estudantes. Todos são ali de viés pós-modernistas, gramscistas, esquerdistas, segue uma linha já brasileiro, Marilena Chauí e outros ali que nós temos no Brasil que predominam hoje. Todos esses ditos gurus da esquerda, eles oferecem uma bibliografia já determinada para que você saia apenas com uma perspectiva de visão de mundo. Você pense apenas como deve ser pensado de acordo com a hegemonia ideológica. Você nem sequer sabe que existem outras possibilidades de pensar determinados aspectos sobre um assunto. Você acha que é só aquela forma de pensar. Você sai uma espécie de um militante. Você sai, infelizmente, com uma marionete manipulada. E sem saber que foi manipulado. Por exemplo, você está na psicologia, que estuda-se muito, né? Freud, Carl Jung, de repente, né? Outros. Viktor Frankl, da logoterapia, nunca é citado nas cadeiras, nos currículos universitários. Um dos, se não o maior psiquiatra que desenvolveu a psicoterapia, a logoterapia do sentido existencial, o homem que passou por 4, 5 campos de concentração, foi aluno de Heidegger, frequentou o círculo de Freud, era amicíssimo de Heidegger, inclusive, aluno, estou confundindo, né? Ele frequentou o círculo de Freud e era amicíssimo de Heidegger, né? Também isso não quer dizer nada.
Heidegger, Edmund Husserl, né, que é um outro grande filósofo. Então eu quero que você saiba que esse pensamento que predomina nas universidades, na cultura, ela se dissemina, ela se capilariza nos meios de comunicação, na televisão, nos jornais. Eu vou tratar disso, vou falar de autores do meio jornalístico também que influenciam na cultura, na música. O marxismo cultural, o marxismo ideológico, os tentáculos desta ideologia se ramificam em áreas inimagináveis. Você nem imagina, tem ali uma ideologização. Nossa, até a comida é ideologizada. Essa questão do veganismo, essa questão até do meio ambiente, tudo é ideologizado. Nada escapa. Desde o sexo, nossa biologia, a ideologia de gênero, né? Querem relativizar, subjetivizar, querem deturpar aquilo que de fato é a realidade da nossa biologia. Nada escapa. Desde a nossa biologia, desde a nossa moral, desde o conhecimento, o nosso lado emocional, os nossos valores, principalmente o lado espiritual, que existe também um ataque contundente, inexorável. Existe um ataque, acho que é o principal. Todas as forças, toda a capacidade do pensamento ideológico, todas as potestades que existem, todas as trevas, tudo conspira, na verdade, para atacar a realidade espiritual. Porque lá a realidade espiritual é o tronco, é o entroncamento, é o que estabelece toda a existência. Os demais são galhos os galhos desse tronco são os galhos das árvores. Quebrou, nasce outro. Mas se a ideologia, se os espíritos, né, malignos, se o mal consegue predominar no tronco da árvore, tudo está comprometido. Tudo fica comprometido. Então, assim, eu quero dizer para você que quando eu digo realidade espiritual, não é algo místico, não é algo assim distante, é realidade mesmo, como essa caneta está na minha frente, como esse celular está na minha frente, como esse notebook. Vamos lá, deixa eu ler aqui umas partes do meu livro. Continua comigo, não desanima. Firme, estou dando assim o que eu posso. Gente, olha, eu procuro me expressar um tanto quanto assim, eu gosto de gesticular, eu sou uma pessoa, gosto de me expressar de forma emotiva também. Eu não sei ser aquela coisa robotizada, lenta, explicando, conversando com você aqui de uma forma assim. Eu sou muito de dar assim a vida, emoção. Eu tenho essa coisa expressiva, é característico meu mesmo, sabe? Queria que você não estranhasse essa forma minha de me expressar. Gostaria até de não ser tanto assim, gostaria de ser mais assim, né, fleumático, mais tranquilo. Quem sabe, né? Mas eu me empolgo, eu quero, sabe, transmitir com muito vigor para você essas verdades, porque eu quero que elas atinjam você. O que eu estou falando aqui não é para o teu intelecto, não é para o teu conhecimento apenas. O que eu quero transmitir aqui é para a tua vida, é para um despertar existencial. Entenda o meu propósito. Não é, eu já falei várias vezes, existem inúmeros canais muito melhores que vão te
transmitir conhecimentos mais específicos e aprofundados e mais técnicos. Esse canal aqui é como se fosse um despertador que vai te chacoalhar. Acorda! Vamos, a vida é essa. Existem coisas que você precisa enxergar que tá na tua frente e você não está percebendo. A sua vida está sendo degradada, destruída, manipulada. A sua família, os relacionamentos estão sendo comprometidos, destruídos por conta de certas realidades que a gente não está percebendo, que bastava apenas que a percebêssemos. E não porque a gente está numa alienação, porque a alienação toma de conta da nossa mente de uma forma tão contundente, tão voraz, que nós não conseguimos ver, sabe? A gente acredita e a gente se deixa ser manipulado. A alienação, porque eu falo a alienação que faz parte desse meu curso aqui. A alienação, ela é o espírito maligno, ela é o demônio em si. E a alienação, ela utiliza a política, ela utiliza a religião, ela utiliza as emoções, ela utiliza o conhecimento. O que a alienação puder utilizar para poder te alienar, te manipular, fazer você não enxergar aquilo que de fato é real, é verdadeiro, ela vai fazer. De forma implacável, sem dó, sem compaixão. 36 minutos, gente. Então, como eu disse, eu vou fundamentar esse curso, a aula 2, neste livro. Quero começar citando para você, já começando a despertar a sua consciência intelectual, certo? Que gradativamente também corresponderá ao despertar da sua consciência emocional e social. E a principal, que é a consciência espiritual. A única realidade que é capaz de despertar a sua consciência espiritual são as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Não sou eu, não são os conhecimentos. Está em Cristo. O único poder capaz de penetrar de forma profunda na tua alma, na tua consciência espiritual, são as Sagradas Escrituras. Isso aqui está muito além da minha capacidade. Você só vai encontrar forças nas Escrituras, em Cristo, buscando essa verdade, porque o Espírito dele que te capacita. Na verdade, eu recomendaria, não estou te recomendando religião, tá ok? Não estou falando para você ir em nenhuma igreja, A, B, C, D, K, Z. Não estou falando para você frequentar a igreja evangélica, nem a católica, nenhuma. Estou falando para você recorrer à Bíblia. Estou dizendo para você que a verdade, conhecereis a verdade liberta. Eu sou o caminho, a verdade e a Bíblia. Cristo disse isso. Chegue-se a mim, aprendei, que esse chegará a você. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Estou citando versículos aqui. Se você der um Google, você vai ver que todos esses versículos que eu estou falando aqui estão na Bíblia. Não estou inventando nada na minha cabeça. É porque não tenho ela memorizado. Eu tenho um perfil que eu não gosto de ficar fazendo citações memorizadas assim de uma maneira... Mas o certo é decorar mesmo, né? Então, eu quero dizer que a verdade está aqui. Eu li Efésios para você, 6:12. Que diz que a nossa verdadeira batalha é a espiritual. Tenha isso na sua cabeça de uma maneira constante. Isso aqui, esses livros aqui, esses atrás de mim, são recursos importantes, são ferramentas importantes, mas não é o fundamental. Não é. O fundamental é a sua edificação espiritual. É você se voltar para as Escrituras. Nela você vai entender todo o contexto, toda a conjuntura do que está acontecendo na atualidade, na sociedade, o que aconteceu no passado, na história e o que vai acontecer no futuro. Está tudo fundamentado nas Sagradas Escrituras.
Ó, não menospreze, não desdenhe, não subestime as Sagradas Escrituras. Isso aqui é a verdadeira sabedoria. Não estão no meu livro, nem nenhum outro. Está na Bíblia. Estão nas verdades que foram escritas aqui. Se apoie mais nisso. Que as verdades da Escritura sejam a primazia e o fundamento da tua vida. O resto é só complemento. Isso aqui é só complemento. O resto que eu ensino... Isso aqui é tudo complemento, gente. Tá bom? Tudo complemento. Eu tenho um canal, O Salto para a Fé, que eu faço reflexões simples. Não faço análises exegéticas aprofundadas. E nem abordo hermenêuticas teológicas milaborantes assim. São reflexões simples. Que eu convido você, aquele que está me ouvindo, a participar comigo. A compartilhar aquele momento. O canal O Salto para a Fé. Este é o fundamento. Cristo é o fundamento. A nossa humildade, a nossa reverência. É nós termos a consciência que somos insuficientes, que não somos capazes por nós mesmos. Se eu estou estudando isso aqui, se eu estou tendo capacidade de entender estes conhecimentos, é porque o Espírito que nos fortalece. É que é Deus que nos capacita. Deus que nos deu a nossa inteligência, o ar que respiramos, os pulmões para respirarmos o ar. Deus que nos capacita a nos comunicar. Põe na cabeça, não adianta. Eu fui ateu por muito tempo, quase a minha vida inteira. Então sei muito bem o que eu estou dizendo quando o ser humano se apoia apenas na sua autossuficiência, apenas no seu próprio conhecimento, apenas nos conhecimentos, sei lá, científicos, filosóficos, lógicos, racionais. Já passei por isso. Sei muito bem como é isso. Então, eu falo por conhecimento de causa e experiência de ter vivido isso. São 42 minutos, gente. Espero que esse vídeo não esteja tão pesado para você. Repito, eu não estou com tanta assim urgência de adentrar. Não existe um conteúdo revelador, exclusivo. Não, gente. O curso é isso que você está assistindo comigo. É uma interação. É esse contato que você está tendo. É assim comigo. É o que eu falo. É o que eu expresso. É a minha... vamos dizer assim... vontade de fazer com que você saia do comodismo, saia da procrastinação, da zona da inércia, senão a gente fica igual boias à deriva, levada para lá e para cá. Então, assim, o meu esforço é sempre ficar te espetando aí, ó. Você tá me ouvindo aí, ó? Te espetar, olha, leia, sai do comodismo. Olha, você tá na quarentena aí em casa, para de ficar só no YouTube vendo besteira ou Netflix, ou ficar morgando, procrastinando. Vai ler, vai estudar, tudo é um esforço. Então, olha, no meu livro, A Política Alienante, eu quero ler algumas referências de alguns autores que você poderá lê-los por você mesmo, que são fundamentais. Você ter conhecimento desses autores e ler os livros direto da fonte. Leia sempre direto da fonte, gente. Procure, nunca baseie o seu conhecimento por intermediários. Porque se você tiver a tua consciência, a tua inteligência sempre fundamentada por intermediários, você sempre será uma mente terceirizada. Você nunca vai ter uma personalidade, uma identidade intelectual, espiritual ou emocional. Você sempre vai ser uma pessoa
sem uma consistência, sem um fundamento, vamos dizer assim, daquilo que te torna único, singular, porque nós somos seres únicos, somos uma identidade. Eu sou eu, você é você, você tem o seu nome, suas peculiaridades, suas características, suas idiosincrasias, seu jeito de ser. Nós somos uma individualidade, não somos um ser coletivo que se dissolve nas massas. Inclusive, vou falar no curso, né? Um dos principais objetivos do gramscismo, do marxismo cultural, é uma identidade coletiva. É fazer com que você não desenvolva a sua individualidade. É fazer com que você não construa a sua identidade própria, a sua própria personalidade, para que você não tenha as suas opiniões independentes. Porque você tem de ter uma identidade coletiva para que você tenha as opiniões coletivas, desejos coletivos, pensamentos coletivos, tudo coletivizado. Porque nada pode vir de você. Tudo tem de vir de uma esfera que são impostas, ditames que são impostos, que são determinados. Então o coletivismo, o pensamento, a não construção de uma identidade pessoal sua é uma das ferramentas, vamos dizer assim, é um dos principais combates